We fell out of love like shooting stars, came crashing down. Olá, bem-vindos ao canal Vida Revista, ao caderno de Política e Economia. Eu vou falar sobre 3 assuntos que aconteceram semana passada e hoje, e vou começar de trás para frente. O primeiro assunto é a prisão do ex-presidente Michel Temer. Provavelmente o ex-presidente Michel Temer merece ser preso. Tudo leva a crer que ele está envolvido numa série de coisas que seriam bastante plausíveis de prisão, né? E segundo a informação do Ministério Público, ele vem cometendo esses crimes há 40 anos. Então é de se perguntar, né? Poxa, precisou 40 anos para prender o homem? Pois é. Mas a prisão do ex-presidente Michel Temer foi ilegal. Sim, foi ilegal. E não é que ele não mereça ser preso, mas a situação atual dele não se caracteriza como uma situação que mereceria uma prisão preventiva. Explicando melhor. Para caracterizar uma situação de prisão preventiva, ele precisaria estar ameaçando a ordem pública agora, precisaria estar ocultando ou destruindo provas ou dificultando as investigações agora e está prestes a fugir. E nenhuma dessas circunstâncias estão presentes. O mandado que o juiz Marcelo, né, o juiz federal Marcelo Bretas emitiu, apesar dele ter elencado uma série de atitudes que foram cometidas no passado, não estão acontecendo no momento. Então, não justificaria uma prisão preventiva. Ele deveria ser denunciado e julgado e, se comprovar tudo, ser condenado. Mas você emitir uma prisão preventiva agora não faz o menor sentido. Aí vocês me perguntarão, poxa, mas o juiz Bretas, os procuradores da Lava Jato, eles não sabem que a prisão seria ilegal? Sabem, claro que o juiz sabe. Agora, por que eles fazem isso então? Por 2 motivos básicos. Primeiro, a Lava Jato andou perdendo no Supremo 2 coisas importantes aí, né? Que foi a questão do juiz eleitoral poder julgar casos de corrupção correlatos com o processo eleitoral e a proibição da criação daquela fundação, que seria um absurdo, né? Então eles fizeram isso para demonstrar que estão vivos, que estão presentes, que estão atuantes. E o segundo motivo é desgastar o Judiciário, ou o Tribunal de Justiça, ou principalmente o Supremo. Por quê? Porque eles sabem que o advogado do ex-presidente Michel Temer e dos outros que foram presos vão entrar na justiça, vão explicar que a prisão preventiva não se justifica, e a justiça vai concordar, de fato não está dentro da lei, e vai soltar, como aliás já aconteceu. Ex-presidente Michel Temer é solto no Rio após 4 dias de prisão. Ainda bem que não chegou ao Supremo. Não é? Então seria mais um desgaste para o Supremo. Porque a prisão foi ilegal. E eles sabiam disso. E sabiam que a justiça iria acabar por soltá-los. Mas, para o público em geral, eu como e você que estamos atrás das informações, sabemos que a prisão foi mal feita e a justiça simplesmente está corrigindo o erro da prisão, ao libertar todos esses que foram presos na última sexta-feira, se não me engano.
Então, mas para o público em geral, o que fica aparecendo? A Lava Jato prende os bandidos, ou supostamente bandidos, e a justiça solta. Então, a Lava Jato é boa e a justiça, em particular o Supremo, é ruim. E isso não é verdade. E essa prisão foi totalmente ilegal. Resultado, está aí. Agora, cabe às pessoas de bom senso explicarem às outras que não é simplesmente porque uma pessoa foi presa que ela foi presa dentro da lei. Não adianta a gente começar a prender todo mundo que a gente acha que é culpado fora da lei, porque isso eventualmente vai dar um problema para todos nós. Porque se começarem a prender as pessoas sem o devido ritual previsto na lei, sem o devido preenchimento dos quesitos necessários previstos na lei, vão começar a fazer prisões arbitrárias, como esta prisão foi arbitrária. Não estou aqui defendendo Michel Temer e nem estou dizendo que ele é inocente, mas estou dizendo que não foi observado que está perfeitamente descrito e escrito na lei para a prisão preventiva. O segundo assunto é a questão da Previdência. Eu tenho a impressão que o presidente Jair Bolsonaro não quer aprovar esta reforma. E se ele realmente não quiser, aí eu vou apoiá-lo. Aí ele vai estar fazendo uma coisa certa. Porque eu sei fazer conta, não venho dizer que eu não sei fazer conta, eu sei fazer conta e eu não estou convencido de que a Previdência por si é deficitária. O que me parece é que o governo pega dinheiro da Previdência e aloca em outros lugares, para cobrir outros rombos e por isso o conjunto da obra é deficitário. Mas, primeiro, o governo teria que fazer uma profunda análise de toda a renúncia fiscal que ele fez, ou seja, dispensou o pagamento de imposto para um monte de gente, inclusive empresas gigantescas, petrolíferas internacionais. E outras coisas que uma série de renúncias ocorreram, inclusive até desde a época da Dilma, né, isso vinha ocorrendo. Depois, cobrar todo mundo que está devendo a Previdência. E tem gente devendo muito dinheiro, mas muito dinheiro. Depois cobrar quem está devendo o governo de um modo geral. Aí depois disso feito, apresentando-se as contas, a Previdência arrecada tanto, gasta tanto, o governo arrecada tanto, gasta tanto, realmente há um déficit, e como é que nós vamos distribuir isso para resolver? Onde nós vamos cortar? E, em último caso, você vai mexendo com os próprios coitados dos velhos, né? que vão ficar numa situação muito ruim se a reforma for aprovada desta forma que está. Então, é preciso que o presidente resolva se ele quer fazer a reforma ou não. Se ele não quiser, eu vou ter o meu apoio, ele vai ter o meu apoio, porque eu acho que essa reforma está muito mal encaminhada. Eu acho que a coisa não é por aí, eu acho que está se jogando toda a carga do ajuste do déficit público nas costas dos velhos, dos pobres e daqueles que não vão ter, vão trabalhar a vida inteira e não vão ter a velhice garantida. E se ele quer fazer, então que ele explique exatamente qual é a reforma que ele entende que é boa. É essa aí? Então, ele que defenda isso junto ao seu eleitorado, não é isso? Mas vamos aguardar os próximos lances, porque com essa confusão, essa briga entre eles não se entendem, os filhos não sossegam, falam um monte de bobagens, ofendem os outros, quer dizer, a situação com o Congresso, com o presidente da Câmara está ruim, com o presidente do Senado tende a ficar ruim também. Então vamos ver, vamos aguardar e ver qual é a real intenção do presidente da República.
E o último assunto seria a viagem que ele fez. Olha, eu não vou entrar naquelas questões das frases que foram faladas, do filho estar presente em reunião de chefe de Estado e de governo. Não vou comentar aquela visita à CIA, que é uma coisa completamente inexplicável. Eu vou me ater ao prático, né? Exatamente, o presidente foi e levou mais para o Trump do que propriamente para os americanos, né? A base de Alcântara para poder utilizar. Eles vão ganhar muito dinheiro com aquela base, porque o que vai ter de economia de combustível vai ser muito grande. Ele se comprometeu a abrir mão de privilégios que o Brasil tem como é que se diz, na Organização Mundial do Comércio, né, para poder entrar na OCDE, que é Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é um clube de ricos, em última análise, né? É como se você, por exemplo, abrisse mão de todos os descontos que você possa ter, abrir mão de meia entrada no cinema, para poder fazer parte do country club. E ficar ali no meio dos ricos, se sentindo rico porque está no meio dos ricos, mas você sabendo que você não é rico. Ou seja, você deixa os seus privilégios por não ser tão rico, por ser um país em desenvolvimento, em troca de fazer parte de um clube de ricos. A China não faz parte da OCDE e não me parece que ela está muito preocupada. E existem outros países, como, se não me engano, a Turquia, que são membros da OCDE e não abriram mão de seus privilégios de país em desenvolvimento na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Então, e outra coisa, aquela promessa também do Brasil entrar na OTAN. Ora, nós não estamos tentando aprovar aqui uma reforma da Previdência que se for aprovada do jeito que está, vai levar os nossos velhos à pobreza e à miséria. Para entrar na OTAN, nós vamos ter gastos militares. O país tem condição de arcar com gastos militares para ser membro da OTAN? Para quê, exatamente? O que ameaça o Brasil? Então, a minha impressão é que o presidente foi com vários presentes e voltou com as mãos abanando. Para não dizer totalmente abanando, voltou com aquela camisa de time da seleção americana, né? Parece que ele ganhou do Trump. Foi só. No mais, demos e não recebemos nada em troca. É preciso que o presidente entenda que no relacionamento internacional entre as nações não existe amizade, não existe esses sentimentalismos e essas coisas assim um pouco infantis de que eu gosto dos americanos. Eu também gosto dos americanos, também admiro os Estados Unidos, mas não é por isso que eu vou dar a minha casa para eles. Além do que, é muito importante frisar que existe uma enorme diferença entre estar apoiando os americanos, estar aliado aos americanos, e estar apoiando e estar aliado ao Trump. Não são exatamente a mesma coisa. E tudo que a gente observa é que esse alinhamento, esse engajamento do presidente Bolsonaro é com Trump, não necessariamente com os Estados Unidos. Será que se fosse um governo democrata ele teria o mesmo interesse? Enfim, entre as nações só existe mesmo interesse e cabe ao nosso presidente olhar os nossos interesses. Primeiro, eu acho perfeitamente normal o Trump falar America First. Perfeito, mas o Bolsonaro tem que falar Brazil First. Not after America. Mesmo que a gente sabendo o poder, né, que os Estados Unidos têm, mas
o presidente precisa zelar primeiramente pelo interesse nacional e não o interesse de uma outra nação. Então, também vamos acompanhar os desdobramentos, principalmente a questão da Venezuela. Eu espero sinceramente que as Forças Armadas, né, todos os militares que estão envolvidos atualmente no governo, tenham bom senso e não transformem a América do Sul no palco de uma guerra e de uma intervenção desastrada, como vai ser. Desastrada e desastrosa. Não é? Obrigado, até a próxima.